Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história mostra como uma mulher humilhada pode transformar dor em poder. Júlia tinha 28 anos quando ouviu a frase que quase destruiu sua alma. Ela trabalhava em uma cafeteria pequena no centro da cidade. Também fazia faxinas nos fins de semana para completar a renda. Tudo que ganhava era dividido entre aluguel, comida e as despesas de Henrique, seu namorado. Henrique estudava para se tornar advogado e dizia que um dia retribuiria tudo. Júlia acreditava nele com uma fé perigosa. Ela pagava livros, imprimia apostilas e preparava marmitas para que ele não se preocupasse. Quando ele passava em uma prova, ela comemorava como se a vitória fosse dos dois. Quando ele fracassava, ela segurava sua mão e dizia que recomeçariam. O amor dela era simples, mas inteiro. O problema é que Henrique começou a confundir amor com obrigação. Quanto mais perto ficava do sucesso, mais distante ficava de Júlia. Ele passou a olhar para ela como alguém pequeno demais para a vida que queria. E Júlia ainda não sabia que o homem que ela ajudou a levantar estava pronto para pisar nela. Nos primeiros anos, Henrique era carinhoso e parecia agradecido. Ele dizia que Júlia era seu porto seguro. Dizia que ela tinha sido enviada por Deus. Dizia que nenhum diploma teria valor se ela não estivesse ao lado dele. Júlia guardava essas frases como promessas. Porém, depois que passou no exame da ordem, Henrique mudou de postura. Comprou roupas melhores, fez novos contatos e começou a frequentar ambientes caros. Júlia continuava usando o mesmo tênis gasto para trabalhar. Ela não reclamava porque acreditava que aquela fase logo passaria. Certa noite, foi buscá-lo em um coquetel de escritório. Chegou com o uniforme da cafeteria e o cabelo preso às pressas. Henrique a viu na entrada e seu sorriso desapareceu. Ele não a apresentou aos colegas como namorada. Disse apenas que ela era uma conhecida que tinha ido entregar algo. Júlia voltou para casa com a primeira rachadura aberta no peito. A partir daquela noite, Júlia começou a perceber detalhes que antes ignorava. Henrique apagava mensagens quando ela se aproximava. Passava horas falando baixo no telefone. Comprou um perfume caro e disse que era necessário para reuniões importantes. Também começou a criticar a forma como Júlia se vestia. Dizia que ela precisava se cuidar mais. Um dia, encontrou uma foto dele nas redes sociais ao lado de uma mulher elegante. O nome dela era Fernanda. Filha de um empresário conhecido, Fernanda parecia sorrindo com Henrique em um evento jurídico. Nos comentários, alguém escreveu que formavam um casal lindo. Júlia sentiu o corpo esfriar. Quando perguntou sobre a foto, Henrique riu e disse que ela era insegura demais. Aquela risada foi pior que uma confissão. O confronto aconteceu em uma sexta-feira chuvosa. Júlia chegou em casa depois de 12 horas de trabalho. Encontrou Henrique arrumando uma mala sobre a cama. No chão, havia camisas dobradas e documentos separados. Ela perguntou para onde ele iria. Henrique respirou fundo, como se estivesse cansado de uma conversa antiga. Disse que precisava viver uma vida compatível com seu novo momento. Júlia perguntou se Fernanda fazia parte desse momento. Ele não negou. Apenas disse que Fernanda entendia o mundo dele. Júlia sentiu as pernas tremerem, mas pediu respeito por tudo que fizeram juntos. Foi então que Henrique olhou para ela com frieza. Disse que ela não valia nada fora daquela cozinha e daquela cafeteria. Disse que sem ele ela continuaria sendo apenas uma pobre qualquer. E saiu levando a mala, deixando Júlia cercada por palavras que sangravam. Por alguns minutos, Júlia ficou parada olhando para a porta fechada. O som da chuva parecia mais alto do que seus pensamentos. Ela tentou chorar, mas o choque travou até as lágrimas. Depois olhou para a mesa da sala. Ali estavam boletos atrasados, recibos de livros e comprovantes pagos em nome de Henrique. Cada papel parecia zombar da sua confiança. Naquela noite, ela dormiu no chão, encostada no sofá. Não por falta de cama, mas porque não teve forças para entrar no quarto onde a mala dele tinha estado. No dia seguinte, levantou com o rosto inchado e foi trabalhar. Ninguém na cafeteria percebeu a destruição inteira dentro dela. Ela serviu cafés, limpou mesas e sorriu para clientes apressados. Por dentro, repetia a frase de Henrique sem conseguir calar. Não valia nada.
Era assim que a voz dele tentava ocupar o lugar da voz dela. As semanas seguintes foram uma queda lenta. Henrique deixou de ajudar com qualquer despesa. O aluguel atrasou. O cartão estourou. As faxinas extras não eram suficientes. Júlia vendeu alguns móveis para pagar contas básicas. Ainda assim, a dívida parecia crescer mais rápido que seu esforço. No bairro, começaram os comentários. Alguns diziam que Henrique tinha feito bem em procurar alguém do nível dele. Outros diziam que Júlia havia sido ingênua demais. A pior humilhação veio quando ela viu uma foto de Henrique e Fernanda em uma revista local. A legenda falava sobre jovens promessas do direito e do empreendedorismo. Júlia olhou para a imagem e sentiu vergonha de ter dado tanto a quem a apagava com tanta facilidade. Mas Dona Celina, sua vizinha idosa, percebeu o olhar perdido dela. E disse que homem nenhum tem autoridade para definir o valor de uma mulher. Dona Celina tinha mãos enrugadas e uma sabedoria que não cabia em livros. Ela morava no mesmo corredor de casas havia décadas. Conhecia Júlia desde menina. Naquela tarde, chamou a jovem para tomar café. Em cima da mesa, colocou um sabonete artesanal de ervas. O cheiro lembrou Júlia da avó, que fazia creme simples com plantas do quintal. Dona Celina contou que ainda guardava alguns cadernos antigos da avó de Júlia. A mãe de Júlia havia deixado tudo com ela antes de se mudar para outra cidade. Júlia folheou as páginas amareladas com cuidado. Havia receitas de sabonetes, óleos, pomadas e essências naturais. A letra da avó parecia falar diretamente com ela. Pela primeira vez em semanas, Júlia sentiu um silêncio diferente dentro do peito. Não era vazio. Era lembrança. E talvez também fosse começo. Júlia começou a testar as receitas nas madrugadas. Usava panelas velhas, potes reaproveitados e ervas compradas na feira. A cozinha pequena ficava tomada por cheiro de capim-limão, lavanda e alecrim. No início, tudo dava errado. Os sabonetes quebravam. Os cremes ficavam grossos demais. As essências perdiam o aroma. Mesmo assim, ela insistia. Dona Celina provava os produtos e dava opinião sincera. Uma colega da cafeteria levou um sabonete para casa e adorou o resultado. Depois pediu mais 2 para presentear amigas. Júlia cobrou barato, quase com vergonha. Quando recebeu o primeiro dinheiro, segurou as notas como se fossem um documento de sobrevivência. Não era muito, mas era a primeira prova de que suas mãos podiam produzir algo além de trabalho mal reconhecido. Os pedidos começaram pequenos. Uma colega indicou outra. Uma cliente da cafeteria elogiou o cheiro das mãos de Júlia. Uma vizinha pediu um creme para a mãe. Aos poucos, a cozinha virou laboratório improvisado. Júlia criou etiquetas simples escritas à mão. Chamou os produtos de essência de valor. Dona Celina sorriu ao ouvir o nome. Disse que era exatamente disso que Júlia precisava se lembrar. Ela não tinha embalagem bonita. Não tinha loja. Não tinha dinheiro para publicidade. Mas tinha uma história que doía e um cuidado que aparecia em cada detalhe. As mulheres que compravam voltavam dizendo que os produtos pareciam feitos com alma. E Júlia começou a entender que talvez riqueza também pudesse nascer de um coração quebrado, se ele continuasse batendo. Se essa história já mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você já viu alguém ser humilhado e depois dar a volta por cima? 3 meses depois da partida de Henrique, Júlia foi demitida da cafeteria. O gerente disse que as vendas estavam baixas e que precisava reduzir equipe. Ela saiu segurando uma sacola com o uniforme e sentindo o medo voltar. Na mesma semana, porém, recebeu um convite inesperado. Uma cliente chamada Patrícia, dona de uma pequena clínica de estética, queria encomendar kits para suas pacientes. Júlia achou que fosse engano. Patrícia disse que havia experimentado um sabonete e sentido verdade naquele produto. Pediu 50 unidades para começar. O número pareceu impossível. Júlia quase recusou por medo de falhar. Dona Celina mandou que ela respirasse e aceitasse. Naquela noite, enquanto preparava as primeiras fórmulas, Júlia não pensou em vingança. Pensou apenas em sobreviver com dignidade. Ela ainda não imaginava que aquele pedido pequeno seria a primeira peça do caminho que a levaria a se tornar milionária, e faria Henrique voltar de joelhos para pedir uma chance que talvez nunca mais existisse.
Júlia passou 3 noites quase sem dormir para entregar os 50 kits. A cozinha pequena virou uma mistura de laboratório, estoque e campo de batalha. Havia formas de sabonete sobre a mesa, potes esterilizados perto da pia e etiquetas secando no varal. Dona Celina ajudava como podia, embalando cada produto com cuidado. Júlia tinha medo de errar alguma fórmula. Também tinha medo de atrasar o pedido e perder a primeira oportunidade séria. Mesmo cansada, conferia tudo 2 vezes. A cada sabonete pronto, lembrava da frase de Henrique: não valia nada. Então olhava para as próprias mãos e respirava fundo. Aquelas mãos estavam criando algo. Aquelas mãos estavam pagando contas. Aquelas mãos estavam devolvendo sua voz. Quando terminou o último kit, o sol já começava a nascer. Júlia chorou em silêncio, não de tristeza, mas de exaustão e esperança. Patrícia recebeu os kits na clínica com um sorriso sincero. Abriu uma das caixas e elogiou o cheiro delicado de lavanda. Disse que os produtos pareciam feitos com respeito. Júlia ficou sem jeito, segurando a alça da bolsa como se ainda fosse pedir desculpas por existir. Patrícia percebeu aquela insegurança. Disse que talento também precisava aprender a ocupar espaço. Naquela semana, as pacientes da clínica começaram a perguntar pelos sabonetes. Algumas compraram para presentear amigas. Outras pediram cremes personalizados. Patrícia ligou para Júlia 2 dias depois e pediu uma nova encomenda. Dessa vez, queria 100 unidades. Júlia quase deixou o celular cair. O medo apareceu novamente. Mas junto dele veio uma coragem nova. Ela aceitou antes que a insegurança tentasse falar por ela. Com os pedidos aumentando, Júlia precisou organizar a vida de outro jeito. Separou um caderno só para anotar clientes, custos e prazos. Aprendeu a calcular preços sem sentir culpa. Antes, achava que cobrar direito era exploração. Agora entendia que trabalho feito com amor também merecia pagamento justo. Dona Celina apresentou Júlia a um fornecedor de ervas naturais. Ele vendia produtos melhores e aceitou receber aos poucos no início. Júlia também criou uma página nas redes sociais para a essência de valor. Postava fotos simples, feitas com luz da janela e toalhas brancas. Escrevia legendas sobre autoestima, cuidado e recomeço. As mulheres se identificavam. Enquanto Júlia se reconstruía, Henrique parecia viver outra realidade. Ele havia conseguido uma vaga em um escritório conhecido graças ao pai de Fernanda. Usava ternos caros, frequentava restaurantes elegantes e postava fotos com frases sobre ambição. Por fora, parecia vencedor. Por dentro, vivia tentando provar que pertencia àquele mundo. Fernanda era bonita, rica e exigente. Ela gostava de exibir Henrique como um troféu em eventos sociais. Mas também fazia questão de lembrá-lo de que muitas portas só se abriram por causa dela. Henrique ria quando ouvia isso em público. Sozinho, sentia raiva. Ele queria ser admirado, não patrocinado. Mesmo assim, continuava ao lado dela. Afinal, tinha deixado Júlia exatamente por aquele tipo de vida. Admitir que estava infeliz seria admitir que destruiu alguém por uma ilusão. E Henrique ainda era orgulhoso demais para encarar a própria covardia. Se você está gostando dessa história, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acha que Júlia deveria perdoar Henrique se ele voltasse arrependido? A essência de valor começou a chamar atenção fora do bairro. Uma influenciadora local recebeu um kit de presente de uma paciente da clínica. Gravou um vídeo elogiando o cheiro, a textura e a história por trás da marca. No dia seguinte, Júlia acordou com o celular travado de tantas mensagens. Havia pedidos de várias cidades. Havia comentários emocionados. Dona Celina bateu palmas como criança ao ver aquilo. Júlia ficou assustada com a velocidade do crescimento. Ela não tinha estoque suficiente. Não tinha equipe. Não tinha embalagem profissional. Mas tinha vontade, disciplina e uma verdade que ninguém podia copiar. Então decidiu que não fugiria do próprio crescimento. Júlia procurou o Sebrae da cidade para aprender sobre formalização e negócios. Sentou-se na primeira fileira de uma palestra sobre microempreendedorismo. Anotou tudo com atenção, como se cada palavra fosse uma ferramenta de sobrevivência. Aprendeu sobre CNPJ, emissão de nota,
controle de estoque e planejamento financeiro. Também descobriu que precisava separar dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. A cada semana, ficava menos assustada com números. A cada mês, via a essência de valor crescer de forma mais sólida. Patrícia indicou Júlia para outras clínicas. Dona Celina passou a ajudar com embalagens em tempo integral. E a cozinha pequena já não comportava o tamanho do sonho. O primeiro espaço alugado por Júlia era uma sala antiga nos fundos de uma galeria comercial. As paredes estavam manchadas e o piso era gasto. Mesmo assim, ela enxergou ali uma fábrica. Pintou tudo com a ajuda de Dona Celina e 2 clientes voluntárias. Comprou prateleiras usadas. Instalou uma mesa grande de inox parcelada em muitas vezes. Colocou uma placa simples na porta. Essência de valor. Quando viu o nome fora da própria casa, sentiu um nó na garganta. Lembrou da noite em que dormiu no chão após Henrique ir embora. Depois olhou para a chave em sua mão. Pela primeira vez, Júlia sentiu que não estava apenas sobrevivendo, estava fundando um futuro. A inauguração do pequeno ateliê foi simples, mas emocionante. Patrícia levou flores. Dona Celina preparou café e bolo de fubá. Clientes antigas apareceram para abraçar Júlia. Algumas contaram que os produtos tinham virado presentes de aniversário, lembranças de casamento e gestos de autocuidado. Uma jornalista de um portal local apareceu após ouvir a história da marca. Fez perguntas sobre a avó de Júlia, as receitas antigas e a humilhação que inspirou o nome Essência de Valor. Júlia hesitou antes de falar sobre Henrique. Não queria parecer amarga, mas decidiu contar a verdade sem citar o nome dele. Disse que um dia alguém tentou convencê-la de que ela não valia nada. Disse que a marca nasceu quando ela decidiu não acreditar nessa sentença. Henrique viu a matéria por acaso no celular de um colega do escritório. O título falava sobre uma mulher que transformou dor em marca de cosméticos naturais. Ele reconheceu Júlia antes mesmo de ler o nome. Por alguns segundos, ficou sem reação. A mulher da foto não parecia a mesma que ele deixou chorando. Ela estava elegante, serena e cercada por produtos com identidade própria. O colega comentou que aquela empreendedora tinha futuro. Henrique sentiu o rosto esquentar. Quis dizer que a conhecia. Quis dizer que ela já tinha sido dele. Mas a frase morreu antes de sair. A partir daquele dia, Henrique começou a acompanhar a essência de valor em segredo. Via vídeos de Júlia falando sobre autocuidado com uma segurança que ele nunca tinha visto nela. Via clientes elogiando seus produtos. Via clínicas, lojas e influencers mencionando a marca. Quanto mais Júlia crescia, mais a vida dele parecia vazia. Fernanda percebeu sua distração. Perguntou se ele estava tendo problemas no trabalho. Henrique respondeu que era apenas cansaço. Mas não era cansaço. Era arrependimento começando a rasgar o orgulho. Meses depois, Júlia recebeu um convite para participar de uma feira nacional de beleza natural. O evento reuniria investidores, lojistas e marcas famosas. Ela quase recusou, assustada com o tamanho da oportunidade. Mas Dona Celina segurou sua mão e disse que ela não podia mais se esconder. Júlia aceitou. A Feira Nacional de Beleza Natural parecia maior do que qualquer lugar onde Júlia já tinha entrado. Havia estandes iluminados, marcas famosas, investidores circulando e empresários falando em números altos. O estande de Júlia era simples, mas tinha algo que chamava atenção. Cada produto contava uma história. As primeiras pessoas chegaram ao estande por curiosidade. Uma compradora de uma rede de lojas pegou um sabonete de alecrim e fechou os olhos ao sentir o aroma. Perguntou quem desenvolvia as fórmulas. Júlia respondeu que vinha de receitas da avó, adaptadas com estudo, cuidado e responsabilidade. A compradora se interessou. Depois veio uma jornalista. Depois uma influenciadora. Depois representantes de lojas especializadas em cosméticos naturais. Júlia falava com nervosismo no início. Mas, a cada conversa, sua voz ficava mais firme. Patrícia apareceu no evento e abraçou Júlia emocionada. Disse que sempre soube que aquela mulher ainda iria longe. No segundo dia da feira, Júlia recebeu uma proposta inesperada. Um grupo de investidores queria conversar em uma sala reservada. Ela quase recusou por medo. Mas Dona Celina e Patrícia a incentivaram. Na reunião,
Perguntaram sobre produção, demanda, margem e expansão. Júlia respondeu com a segurança que havia conquistado estudando noites inteiras. Um dos investidores disse que havia muitas marcas bonitas no mercado, mas poucas tinham alma e potencial de escala ao mesmo tempo. Júlia ouviu aquilo com o coração acelerado. Mas, desta vez, ela não se deixou levar por emoção. Disse que analisaria tudo com advogada e contadora antes de assinar qualquer coisa. Se essa história está mexendo com você, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você perdoaria alguém que te humilhou quando você não tinha nada? Júlia aceitou o investimento depois de semanas de análise cuidadosa. O contrato foi revisado por profissionais. As cláusulas foram discutidas uma por uma. Ela não assinou com pressa. Não assinou por gratidão. Não assinou por medo de perder oportunidade. Assinou porque entendeu cada detalhe. A essência de valor mudou de tamanho rapidamente. Saiu da pequena sala nos fundos da galeria e foi para um laboratório maior. Júlia contratou funcionárias, químicas responsáveis e uma equipe de embalagem. Dona Celina ganhou uma sala especial onde ajudava a cuidar das fragrâncias e das histórias da marca. Patrícia tornou-se parceira oficial da linha clínica. Os produtos entraram em lojas de várias cidades. E o nome de Júlia começou a aparecer em revistas de negócios como exemplo de empreendedorismo feminino. 2 anos depois da feira, Júlia já era milionária. Não porque buscou ostentação, mas porque construiu uma empresa sólida, respeitada e desejada. A essência de valor tinha lojas próprias, e-commerce forte e contratos com redes de cosméticos naturais. Júlia comprou um apartamento confortável. Pagou todas as dívidas antigas. Ajudou Dona Celina a reformar a casa. Criou um projeto para ensinar mulheres em vulnerabilidade a produzir, vender e administrar pequenos negócios. Henrique tentou resistir por algumas semanas. Dizia a si mesmo que não se importava. Dizia que Júlia apenas teve sorte. Dizia que qualquer pessoa poderia enriquecer vendendo uma boa história. Mas cada nova notícia sobre a essência de valor destruía uma desculpa. Ele viu Júlia receber prêmio empresarial. Viu Júlia discursar para mulheres empreendedoras. Viu Júlia abrir uma fábrica moderna. Viu fotos dela elegante, cercada por pessoas que a respeitavam. A inveja virou arrependimento. O arrependimento virou desespero. Uma noite, depois de beber sozinho, Henrique escreveu uma mensagem para ela. Disse que precisava conversar. Disse que estava arrependido. Disse que nunca esqueceu o que viveram. Júlia leu a mensagem na manhã seguinte. E bloqueou o número sem responder. Henrique não aceitou o silêncio. Apareceu na sede da Essência de Valor em uma tarde chuvosa. Usava um terno antigo, sapatos gastos e uma expressão derrotada. A recepcionista perguntou se ele tinha reunião marcada. Ele disse que era alguém importante do passado de Júlia. A frase chegou até ela como uma ironia amarga. Júlia estava em reunião quando recebeu o recado. Por alguns segundos, seu corpo lembrou o medo antigo. Depois ela olhou ao redor. Viu sua equipe. Viu sua mesa. Viu contratos assinados por ela. Viu a empresa que nasceu das ruínas. Pediu que ele fosse levado para uma sala de atendimento, com câmeras e porta aberta. Dona Celina, que estava no prédio, fez questão de acompanhá-la. Henrique se levantou quando Júlia entrou. Henrique começou pedindo perdão. Disse que foi arrogante. Disse que se deixou levar por ambição. Disse que Fernanda nunca significou o que Júlia significava. Júlia ouviu em silêncio. Ele chorou. Depois se ajoelhou diante dela, exatamente como alguém sem orgulho restante. Disse que ela era o amor da vida dele. Disse que queria recomeçar. Disse que faria qualquer coisa para provar que mudou. Júlia olhou para Henrique ajoelhado e sentiu algo estranho. Não era vitória. Não era prazer. Era apenas a confirmação de que o homem que um dia se achou gigante nunca tinha sido tão pequeno. Ela pediu que ele se levantasse. Disse que perdão não era ingresso para voltar. Júlia não gritou com Henrique. Não o humilhou diante dos funcionários. Não jogou dinheiro na cara dele. Ela apenas disse que desejava que ele aprendesse com as próprias escolhas. Henrique tentou insistir. Júlia levantou a mão e encerrou a conversa.
Chamou a recepcionista e pediu que ele fosse acompanhado até a saída. Quando a porta se fechou, Dona Celina abraçou Júlia com orgulho. Júlia chorou, mas não pela perda de Henrique. Chorou pela jovem que um dia acreditou que não valia nada. Chorou pela mulher que sobreviveu. Chorou pela avó, pelas receitas antigas, pelas madrugadas difíceis e pelas mãos que nunca desistiram. A essência de valor continuou crescendo. Henrique voltou para uma vida comum, carregando o peso da frase que lançou contra alguém que se tornou maior do que ele podia imaginar. E Júlia entendeu que sua maior riqueza nunca foi o dinheiro. Foi descobrir que seu valor sempre existiu, mesmo quando alguém tentou convencê-la do contrário. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você acha que Júlia fez certo em não aceitar Henrique de volta?